E tinha só 1% de chance deles nascerem bem, bons, assim, de ter alguns bons para se produzir. Então, aí foi um choque para nós. Aconteceu um aborto antes, né? Então, antes de acontecer, a gente teve um aborto espontâneo. A gente teve esse aborto e a gente achou que rapidinho ia ter de novo, né, um outro bebê. E aí foi passando os anos e nada acontecia. E é um momento bem difícil para quem tá tentando, né? Várias vezes ela falava assim que ela queria desistir. Daí eu falava para ela assim, Deus já falou para você parar? Então se Deus não te falou para parar, então você não vai parar. Então a gente vai tentar até a hora que a gente ouvir Deus falando, não é mais a hora. Fomos caminhando e fomos servindo a Deus. A gente não deixou de servir em nenhum momento, porque a gente entendia que não é porque a gente não tinha o nosso milagre, o nosso filho, que a gente tinha que parar tudo e deixar Deus de lado e ficar focado só nisso. Então a gente focou na vida, deixar fluir assim. Sempre vinha do altar, algo assim para eu ter certeza que não era para desistir. Quando o pastor chamava os líderes no 360, ele sempre chamava os líderes lá para orar, e teve uma vez que o pastor colocou as mãos em nós e ele profetizou, que ele olhou para nós e falou: Deus está me mostrando que ele vai dar filhos para vocês. Então a gente começou a fazer os exames com a Dani e, assim, como a gente tinha perdido um bebê, a gente achou que só os remédios que ela tomava, que ela tomaria de novo, resolveriam. E nada, né? Foi em 2021, aí depois 2022, 2023, até que a médica resolveu que ia fazer alguns exames comigo também. E aí a médica encontrou uma infertilidade, um grau muito alto. Meu corpo não produzia o suficiente e o que produzia era 99% morto ou deficiente, porque a gente achava que era só porque não estava dando certo ainda. Mas a partir do momento que esse diagnóstico apareceu, aí foi um baque pra gente. E agora, a gente ficou perdido, a gente ficou com medo, mas a gente sempre teve no coração que, como Deus era o dono da última palavra, a gente ia confiar até o último. Toda vez que a gente ia lá falar, a gente só ouvia e ia embora, a gente não falava nada, ficava tipo, realmente perdido, assustado por ser um diagnóstico muito ruim. Aí até que um dia eu falei pra doutora assim, falei, ó, eu creio num Deus que pode todas as coisas. Então, se eu tenho 1% de chance, eu só preciso que um chegue lá e faça o seu serviço de fecundar, né? Isso foi no final de abril do ano passado. E aí a gente saiu de lá, parece que deu um outro ânimo, assim, a gente deu aquele respiro, assim, falar, agora que a gente destravou alguma coisa com palavras, eu acredito que vai acabar acontecendo. E aí veio aquela paz que todo mundo fala, a paz que excede todo entendimento. Até um certo momento da minha vida eu não entendia o que era essa paz. A paz que excede todo entendimento. A gente fala dessa paz, só que a gente às vezes não entende. Quando eu entendi que esse 1%, a gente se agarrou nisso, Deus deu a paz que excede todo entendimento. Então a gente pegou esse 1% e levamos pra vida, assim, né? Tipo, e a gente sentiu uma paz, né? Tudo bem, tem 1%, então ele tem chance, hein? Teve também uma confirmação de Deus através da vida do pastor Gonçalves. Eu estava de diaconisa naquele dia e a Fabi me falou, Dani, o pastor Gonçalves vai precisar de ajuda, então você foi escolhida lá para poder ajudar ele, para fazer a dinâmica. Daí ele subiu no púlpito, ele ia falar do milagre dele, ele ia falar sobre o que Deus fez na vida dele também, e aí ele olhou assim pra mim, achei que ele ia me chamar para poder ajudar na dinâmica. Ele olhou pra mim e profetizou que era para eu manter meu coração em paz, tranquilo, que Deus estava encaminhando algo que eu estava orando muito por aquilo e que Deus já mostrou para ele que ia acontecer. Daí a gente teve no acampamento, né, na Campalusa do ano passado, o pastor Eliezer, ele profetizou sobre a nossa vida no primeiro dia, na sexta-feira. Foi algo assim surreal. E vocês chegaram a participar do culto da bênção da maternidade? Na verdade, no dia a gente não conseguiu vir, mas a gente assistiu online. Foi. A gente assistiu online, recebemos essa bênção, mas num domingo depois, o pastor Daniel veio até nós e falou que Deus tocou muito no coração dele, porque ele precisava colocar as mãos, né, sobre nossas vidas como nosso pastor, e para que aquela bênção realmente chegasse até nós, né?
E aí nesse dia o pastor Daniel orou, né? A gente foi orar. Chegou a ser ministrado por ele e aí ele deu esse checkmate de que era pra gente ficar tranquilo que Deus estava movendo. E aí quando foi em julho, começo de julho, a Dani falou, tô me sentindo estranha, tô me esquisita. E a gente esperou dar uns 3, 4 dias mesmo assim do atraso e a gente falou, agora vamos fazer o teste então. E aí a gente fez o teste junto, não teve aquele negócio da mulher entregar escondidinha pro marido, botar na caixinha. Então a gente viu junto, assim, nós dois vimos juntos, a gente ficou super feliz, surpreso. E aí foi uma chavinha que destravou daí um novo começo, né? Nossa, passou tanta coisa, né? Que a gente viveu tantas confirmações e ali a gente, uau, Deus moveu, né, em nosso favor. Então a gente não desistiu, né? É aquele 1% que Deus tem. Continuou servindo a Ele, honrando a Deus em tudo que a gente fazia tudo com excelência. E aí a hora que a gente deu aquele positivo, tipo, a gente ficou sem palavras, assim. A gente orou junto e depois... Meu Deus, foi Foi. te agradecer, não sabia nem o que falar. Só aumentou, nada mudou, sim. A gente continua crendo, a gente continua tendo a nossa vida focada em Jesus, a gente segue a nossa vida de acordo com a vontade dele para nós. Então, só fortaleceu realmente a nossa vida com ele. A gente nem tem palavras para agradecer. Toda vez que a gente olha para ele e fala assim, nossa, meu Deus, que milagre. Para ele a gente vê Deus. Não desista, esteja conectado com Deus, conectado com Jesus, para que você possa entender a estação da sua vida, o tempo. Se Jesus não te falar para desistir, não desista, que nós queremos que no tempo certo ele entrega o milagre para vocês. Quando a gente deposita a nossa fé e a nossa esperança em Deus, Ele não nos envergonha. Então pode demorar o tempo que for, Deus não vai envergonhar, né? Ele não promete as coisas e não cumpre. Então se Ele prometeu, Ele vai cumprir.